aqui para esta live dos nossos membros. Eu estou aqui hoje com é Roxana ou Rosana ou Rosana? Abre seu microfone, Rô, para falar comigo. É Rosana. Rosana. E a Rosana fala de Curitiba. Isso. E você tem quantos filhos, Rô? Isso. Tenho 2. Quem são? É o Francisco, de 8 anos, que vem a fazer 8 agora em agosto, e a Isabela, de 5 anos, fez agora em junho. Que legal. E, Rô, qual tem sido o maior desafio para você nessa quarentena e tudo mais? Ai, acho que todos. Mas, assim, a obediência deles para estudar. Tá bom. E agora daí a gente, além de ser mãe e tudo na casa, tem que ser professora também, porque tem que estar ali acompanhando as aulas. Uhum. E eles dão esse desafio também grande. E daí a rotina da casa mudou totalmente, né? E eu tinha eles em casa, mas não tinha esse cunho de ter horário do estudado, do hora de dormir, tudo bem regradinho para dar conta de tudo, né? Porque daí eu ia para a escola, eu dava conta das outras coisas, né? Sim. Agora tá tudo no mesmo ambiente, tá bem difícil, bem desafiador, vamos assim. Sim, minha querida. Ó, vou te pedir para mutar o microfone, só para eu trazer algumas sugestões, para a gente não ficar ouvindo a minha voz 2 vezes. Ninguém merece, Rosana. Uma só já está de bom tamanho, né? Ô, linda, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho percebido aqui também na quarentena, aqui a gente já está um pouco mais aberto, mas abril, eu estou na Flórida, nos Estados Unidos, abriu e agora vai fechar de novo porque não foi nada bom, não está nada bom. Está crescendo os casos por dia, mais do que antes, quando a gente estava em quarentena. E o que eu tenho notado, eu queria te propor essa reflexão, é o quanto nessa rotina, se você for caminhando com as crianças, com o Francisco e a Isabela, esperando, ou seja, com a expectativa de que você tem que ser como a professora, ou de que a rotina que tinha que estar andando como estava antes, e que tudo tem que andar perfeito como funcionava antes, você vai ficar muito mais estressada, porque você vai ficar muito mais frustrada, e você vai muito mais em cima das crianças com cobrança, ao invés de convites. Então, eu te faço o convite que é muito desafiador, da gente sair da expectativa e ir para o melhor possível, que é o que é possível fazer num dia como hoje, quando toda a rotina embolou de um jeito que você está aprendendo a fazer. Então, aqui hoje, por exemplo, embolou o curso online que eu tenho, não sei se você já ouviu falar dele, que a gente faz de manhã, com a hora do almoço e um compromisso que a minha filha menor tinha. Então, na hora que vem esse embolo de coisa e a gente pega tudo para fazer, é a hora que a gente começa a ficar com muita irritabilidade. Então, nessa hora, eu consegui dar um jeito de não sair o almoço. No fim, ninguém almoçou. Eu comi um sanduíche, ela almoçou, mas assim, eu transferi a comida que eu ia fazer para a hora do jantar, porque na hora do almoço embolou de um jeito que cada um fez um lanche e fomos fazer as coisas que tinham para fazer. Então, assim, essa flexibilidade na rotina, ela é muito importante, porque se a gente estiver exigindo que tudo ande perfeito, a gente está pouco flexível. E pouco flexível, a gente cria poucas saídas para esses momentos que vão acontecer, exatamente porque não tem respiro, né? Você não tem o descanso das crianças na escola, o tempo para fazer as coisas com calma. Não, tá tudo embolado mesmo. Então, quanto mais a gente puder não ter expectativa, viver um dia de cada vez, fazendo o melhor que pode, pedindo as ajudas que precisa, maior a chance da gente criar novas rotinas, entendeu? Maior a chance da gente criar outras formas. E às vezes a gente vai se surpreender de novas maneiras que a gente, tipo,
Se eu tivesse com a régua lá, eu ia ter que me virar em 3, cozinhar, fazer o curso, tudo embolou. E ao invés de eu exigir que tudo tem que estar perfeito, eu hoje tenho muito mais atenção em alguma coisa que precisa comer. Mas talvez tudo isso que eu estava programando agora eu ponha para depois, e isso vai trazendo mais paz para a gente viver esse momento. Senão fica muito pesado, sabe? A casa precisa estar limpa, a roupa precisa estar lavada, a comida precisa estar boa, a escola precisa estar feita. Eu não sei se você trabalha fora, o trabalho precisa estar feito. Então, assim, é tanta coisa que às vezes vai ficando muito pesado e a gente vai sentir isso na irritabilidade. Você tem sentido irritabilidade? Abre o microfone para falar. Muita. Abre o microfone para falar. Muita irritabilidade. Chegar no extremo, assim, de acabar sobrando uns tapas para ele. Sim, querida. Então, e nessa hora que sobrou os tapas, como é que você se sente depois? Muito mal. E aí, o que você faz? Fica péssimo, né? Fica ruim. Eu me fico sozinha, saio dali, tipo, eu procuro. Antes eu ia, chegava, pedir desculpa na hora, mas eu comecei a perceber, assim, que não estava legal, porque eu tinha uma atitude e daí, ao mesmo tempo, eu fazia outra contrária. Eu falei, não, bati, agora eu me resolvo, mas agora eu não vou lá passar a mão na cabeça. Parei, sabe, às vezes eu brigava com eles e, ao mesmo tempo, já me arrependia. Daí eu falava, não, eu fui muito forte, fui muito rígida, digamos assim, mas eu mantinha a minha rigidez, só que no outro dia eu já não era mais rígida. Porque, por exemplo, agora para ter esse escape de fazer as outras coisas, eu deixo ele jogar. Só tantas horas você joga aí. Só que ele começa a jogar, daí eu vou lá, filho, agora deu teu tempo, mas eu não consegui concluir minhas coisas. E daí ele percebe isso e continua jogando, tipo assim, não me obedece. Daí quando eu vejo, ele tá lá ainda, daí passou 1, 2, 3 horas, ele tá no computador jogando, e eu sei que isso não faz bem para ele, né? Daí, num dia eu brigo muito, sou muito rígida com ele, daí eu não deixo nem ligar o computador, e no outro dia, daí eu preciso que ele vá pro computador, então daí fica num jogo interno da gente, e ele fica nessa, tipo, uma hora eu aproveito, outra hora não dá, mas daí não sei o que está acontecendo na cabecinha dele com isso, sabe? Sim. O que ele está criando na cabeça dele, posso aproveitar esse momento, e daí quando não pode, ele teima, ele briga, daí vem a birra, né? Chora demais, daí vem os confrontos, que daí sobra os tapas daí na hora que eu quero ser rígida e controlar o horário do computador. Mas olha que interessante, muta o microfone um pouquinho, só para não ficar eu falando 2 vezes. Mas olha que interessante isso que você está dizendo. Tem muitas coisas juntas aí. Vamos ver se a gente consegue clarear. Que é assim, na hora em que você dá os tapas e você percebe que você está mais rígida, o que quer dizer isso? Você vai fazer parar de qualquer forma, tá certo? Depois você se arrepende, você fica triste. E aí você volta ou estava voltando para pedir perdão pelos tapas, pela sua rigidez. Mas aí esse perdão, ele estava mais parecendo agrado do que perdão. Então eu estava mais indo agradá-lo, porque eu quero que a gente fique de bem de novo, do que pedir perdão. Pedir perdão é super importante, principalmente porque isso mostra para as crianças que a gente também não é perfeito. Então, isso ajuda as crianças a também lidarem com seus erros. Porém, na hora que a gente vai pedir perdão, a gente precisa cuidar de 2 coisas. Uma é eu pedir perdão do como eu falei com você, ou como eu agi com você, mas eu reafirmar o que eu preciso. Então seria como assim, você chegar, Francisco, eu quero te pedir perdão que eu perdi a cabeça, bati em você, eu não quero mais que isso aconteça, tá errado, não é bom, mas eu preciso que você respeite o horário do videogame. Como é que a gente vai fazer isso? Porque eu não quero mais agir assim com você, mas eu preciso que isso aconteça. Você tem alguma sugestão? Vamos botar um alarme? A gente pode fazer um combinado, ou você joga o tempo combinado e você sai do videogame, e no dia seguinte você tem videogame, ou você não joga, não respeita o tempo de parar, e no dia seguinte você não vai ter. E aí tem o terceiro item, que foi esse item que você trouxe, que é tem dias que eu preciso que ele vá para o videogame. E aí a gente fica
muitas vezes incoerente. Só que o ponto é o seguinte: quando você está pensando que você precisa que ele vá para o videogame para que você tenha tempo de fazer suas coisas, vamos lembrar que o Francisco tem 8 anos. Ele é um menino, uma criança, mas ele já tem algum tamanho. Talvez, e muito talvez, você que me disse assim que você sente, esse caminho de colocá-lo no videogame, ele tem muito a ver. Peraí, quem que chegou aqui? Eu, Luana. Oi, Luana, tudo bem? Tudo bem? Você consegue abrir tua câmera e mutar seu microfone só para a gente poder conversar? Sim. Que eu Só um estou ouvindo minuto. um barulho de fundo. Então, e aí a gente já vai ver o que a Luana está passando. Mas, ô, Rosana, imagina que na hora em que você está pensando que todo o tempo que você está ocupada, ele tem que estar no videogame, talvez você pense, me diz se é isso ou não, você pensa que ele tem que estar sempre entretido, que ele não pode estar, tipo, sem nada para fazer, desmotivado ou entediado. E aí você está sempre no lugar de ser a pessoa que entretém. Então, quando você não pode entreter, você põe o videogame. Mas na hora que você tira ele do videogame, a princípio você está na exigência de ser entretenimento ou de fazer alguma coisa com ele. Mas o que eu estou querendo te dizer é que vale a pena cumprir ou combinar um uso de eletrônico com 8 anos, que seja de 3 horas por dia, porém, a hora que ele sair do eletrônico porque acabou o combinado do tempo, se você não pode estar com ele, que seja jogando um jogo ou fazendo alguma coisa, vale a pena deixar ele, bom, filhão, agora o que você vai fazer? Você vai pegar um jogo, você vai pegar um Lego, se você vai brincar de carrinho, se você vai montar um quebra-cabeça, não sei, mas a mamãe agora não consegue brincar com você, então vai brincando de alguma coisa aí, daqui a pouco a gente faz alguma coisa juntos. Então, assim, às vezes você está nessa confusão com o videogame, porque você pensa que ou ele está entretido com alguma coisa, ou ele precisa estar entretido com você. E aí você fica rendida de precisar do videogame. Mas ele estar sem videogame, buscando algo para fazer ou fazer nada, tudo bem também, entendeu? Você sente assim? Ô, Rosana, abre o microfone aí. Tipo assim, ele, quando ele não tá no videogame, ele sempre arruma alguma coisa para fazer, só que geralmente ele vai para televisão assistir desenho. E daí, então, ele sai do computador e vai para frente da televisão. Então, eu acho que isso está me incomodando demais. Porque eu não sei se é a idade, né, ou é a fase deles, né, que a gente não tinha isso. Então, eu não sei como mensurar o limite, até onde é bom para a criança ficar só no videogame, no computador, no caso, ou na frente da TV assistir desenho. Daí, quando eu chega no limite, assim, também eu fico, é que eu não estou conseguindo achar esse ponto nada, porque combina e não combina a parte deles, sabe? Daí eu sempre Sim. tenho que explicar alguma coisa, ou não dá jogar a televisão desenho, eu jogo muito para a idade dele, ele já assiste, não vejo nada demais, assim, uso até a desculpa mesmo de falar que não é para faixa deles, porque já está demais. Tipo assim, já assistiu todos os episódios, daí fica assistindo de novo, e daí quando eu vejo eles estão com a fala do desenho dentro de casa, tipo assim, a gente não presta atenção lá na fala, mas não é uma questão para nós aqui aceitável. Só que eu me imagino quando voltar para a sala de aula, alguns vocabulários, palavras, que talvez os amiguinhos ou lá dentro da própria sala de aula ele seja julgado por causa disso. Sim. Então, não sei, daí eu fico, né, me cobrando para, tipo assim, como é que ele vai voltar para a sala de aula falando esse linguajar só da TV? Deve ficar aquela coisa, poxa, a mãe só deixou na TV. Então, Rô, é assim, muta teu microfone de novo. Olha só, Rosana, tem uma coisa disso que você está falando que é a medida do eletrônico nessa situação de quarentena, ela é uma medida que não está exatamente como a gente gostaria, na vida de todos nós, eu tenho certeza, entendeu? Agora, você pode combinar com eles uma medida até mais elástica, de deixar um pouco mais mesmo, por conta da situação que a gente está vivendo,
que inclua computador e televisão, entende? Então, assim, que seja, pode ser 1h30 de computador e vai ser 1h30 de televisão, ou tudo bem. A única questão é você fazer uso desse tempo e a hora que ele sai, se ele também já sabe fazer outras coisas, vamos imaginar que ele não saia da TV. Aplique a consequência de, ou você sabe começar e sabe sair, e aí no dia seguinte você tem, ou você sabe começar, mas não consegue se tirar, e no dia seguinte você não vai ver TV nem ver computador. Ou vai ver só o computador, porque é a TV que você não consegue se tirar. E aí você vai trazendo responsabilidade para ele, para ter autonomia de uso dessa liberdade que ele está querendo ter de assistir as coisas. Tudo bem. Mesma coisa com um palavreado. Se está vindo um palavreado, ou você sabe assistir as coisas e entender que ali é no desenho, mas não é assim que a gente se trata e você continua vendo esse desenho, ou eu tô achando que você não está conseguindo entender que esse desenho tem um linguajar, por exemplo, que não está legal, e a hora que você reproduz isso, você está me dizendo que esse desenho você não pode assistir, porque você não está conseguindo fazer uma diferenciação de que no desenho é o desenho, mas não é a tua vida. Talvez a gente mude de desenho. Então, assim, a correção pela consequência, por dar opções para ele ter desenvolvimento de responsabilidade, ela é muito rica, entendeu? Por quê? Porque você não fica nesse lugar que você está preocupada de eu tenho que ser a mãe que vou fazer ele fazer certo. E tudo que ele fizer errado é minha culpa e tudo que ele fizer certo é meu mérito. Não, entendeu? Você pode fazer o teu pedaço, mas você precisa convidar ele para fazer o dele. Por quê? Porque você não tem o controle do que sai da boca dele, do desenho que ele assistiu. O que você tem é o convite para ele pensar no que sai da boca dele, porque ele tem consequências com tudo que sai da boca dele, entendeu? Faz sentido, Rosana, para você? Isso tem a de 4 anos acompanhando tudo isso, né? E ela é bem espertinha e rápida, né? Os menores, né, o segundo filho, acho que já nasce com um chip mais rápido de processamento ali, que ela já escuta, ela já se apropria, nem sabe o que está falando, se apropria e quer assistir o meu desenho. Daí eu não tenho 2 TV, porque depois a gente optou por esse negócio de não ficar cada um num canto com uma TV, então a gente tem uma TV, daí tem que conciliar jornal do marido, alguma coisa que eu quero ver, e o menino e ela. Então, dá os conflitos, assim, que ele não quer mais assistir Barbie, né? Ela quer assistir Barbie. Só que ela tá gostando de assistir os desenhos que ele tá assistindo. E daí os palavreados vêm mais nela. E ele ainda acho que consegue fazer essa separação do que é da vida real, o que fala, como age. Agora ela não. Ela já quer, Então, reproduz o desenho, fala algumas coisas, eu tenho que corrigir ela. Mas ela pode ser convidada a essa reflexão de responsabilidade, porque, afinal de contas, ela está assistindo o desenho. Então, assim, para assistir o desenho com seu irmão, você precisa fazer uma escolha. Você assistir o desenho e não falar as palavras que você está vendo. Porque, assim, eu não sei que palavras são essas, mas, assim, se há mesmo falta de respeito no desenho, eu tiraria o desenho dos dois, entendeu? Vamos ver outra coisa. Vamos ver algo bacana para os dois, que tudo bem, que seja uma boa influência, entendeu? Então, assim, acho que essa história que você falou da única TV é um bom problema, sabe? Porque no fim a gente está mais perto vendo o que os outros as crianças estão assistindo. A gente precisa entrar em consideração de agora é hora do jornal do papai, então na hora do jornal do papai e da mamãe vocês vão brincar de outra coisa. Tem a hora que vocês vão poder ver a TV e a gente está fazendo outra coisa. Então, assim, tudo isso, eu vou dizer para você, parece ruim, parece difícil, mas é uma super oportunidade da gente aprender a conviver, da gente se considerar, da gente se escutar, da gente se respeitar, da gente entender o espaço de um e de todo mundo e de cada um. Então, assim, é muito rico. É desafiador, gente? É, mas o ponto é o seguinte: a gente está numa condição humana de aprendizado, a gente é falho, a gente vai aprender todo dia. Todo dia a gente tem algum aprendizado novo para viver e ter a humildade de perceber as nossas falhas. Isso tudo vai construindo um dia de cada vez e tira a gente desse lugar de mães que você já precisava ter ensinado seu filho o que ele não sabe. Não, ali você está tendo a oportunidade de ensinar. Ele já devia saber que não pode falar a palavra feia. Bom, ali você está tendo a oportunidade de ensinar. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado com tudo que a gente já devia ter ensinado e tudo que eles já deviam ter aprendido,
que a gente às vezes perde a oportunidade de ensinar, de lidar com a situação, entendeu? E aí eu vou falar com a Luana. Luana, você está falando de que cidade, Luana? Ixi, espera aí que teu microfone está mutado agora, abre ele aí. Esqueci. É a Luana, de Canarana, Mato Grosso. Que máximo! Aqui perto do Xingu. Uau! E qual tem sido o maior desafio para você, Luana? Então, inclusive, eu me identifiquei muito com o que ela falou. Estou passando por essa fase também. Eu tenho 2 filhos, 2 meninos, um de 4 e um de 1 ano e 5 meses. E o de 4, ele sempre foi muito carinhoso, muito fácil de lidar. Mas ele agora está numa fase. E quando o meu segundo nasceu, ele não teve crise, sabe? Aceitou super bem. Só que de um tempo para cá, ele não está aceitando ouvir não. Se não pode assistir TV na hora que ele quer, aí ele já sai gritando, chorando, sapateando. Tá nessa fase, assim, sabe? E aí eu tento conversar. Me dá mais exemplo. Por exemplo, sair do banho, a questão... entrar no banho. Não, tá tranquilo, essa parte sim. Se não tiver de frente da TV, né? Se tiver de frente da TV, vai reclamando, mas por exemplo, vai calça chinelo. E se ele tá fazendo algo ali que para ele não pode ser interrompido, ele já sai batendo o pé e chorando. Ai, meu Deus! E vai chorando. Tudo é choro e não, sabe? Tá assim. Às vezes eu tava até pensando se era eu que estava muito nervosa com essa crise toda, né? Se poderia estar passando isso para ele. Mas, inclusive, até a avó dele estava comentando comigo agorinha, né? Eu falei para ela, o que eu pergunto? Que ela me chamou. Aí ela falou, fala sobre o não, que é o que tá mais grave. Mas ele também tá com esse problema da TV. Assiste desenho, e aí, por mais que eu coloco no Kids, quando eu vejo ele saiu do YouTube Kids, já tá no outro, que é desenho para criança um pouco maior. Aí aprendeu a falar droga. E não sou obrigado. Aprendeu essas duas agora direto. Não sou obrigado. Aí a avó dele falou para ele fazer alguma coisa. Não sou obrigado, não, minha filha. Falou desse jeito. E aí, assim, eu tento conversar, mas o pai já é mais... É bem esse palavreado aí. E aí, às vezes, a gente para e pensa, da onde você escutou? Obrigado. Aí eu fico pensando, eu falei isso, porcaria. Inclusive, hoje ele falou pro irmãozinho dele. É o mesmo desenho, gente. É o mesmo desenho que eu escrevi. É cartoon. É cartoon. Aqui em casa é cartoon. E aí, hoje ele até falou isso pro irmão dele. É bem esse cartoon mesmo, jeito. Quero cancelar ele. Então tá explicado. Fala, gente. E assim, eu tento, de início, não gritar, mas ultimamente eu tô perdendo muito o controle, sabe? Eu falo uma vez, duas, na terceira eu já tô gritando. E até um tempo atrás funcionava, agora já não funciona mais. Já não assusta, já não faz com que ele volte a se comportar, sabe? Aí eu ameaço, vou te bater, vou contar pro seu pai, que o pai já é mais rígido, sabe? E agora, ele não tá tanto assim com o pai também, mas o pai dele falava uma vez e pronto, mas é porque o pai dele falava e se não obedecia já era palmada na bunda. Eu já sou mais mole, sabe? Eu tento na conversa e tal, mas tá dessa situação, não sei o que eu faço. Então, gente, eu preciso convidar vocês duas pra gente usar o Ou Você, que é um espaço de reflexão para as crianças. Então, assim, imagina o filho da Luana, 4 anos de idade, e aí ele tá saindo para uma pessoa, gente, deste tamanho, conseguir sair do YouTube Kids e ir para o YouTube adulto, tem muito entendimento ali. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Porque às vezes a gente pensa que é tão pequeno, mas tão pequeno não faz tudo isso que faz, entendeu? Então, assim, já existe entendimento aí. Então, qual é o ponto? Eu virar para ele e falar, filhão, eu entendi, você gosta de ver as coisas, é muito legal, eu tô entendendo, mas assim, ou você acaba de convidar ele para pensar que resultado que ele quer, e quem dá as opções são vocês adultos. Então, ou você assiste TV e respeita que é para assistir o YouTube Kids, e você, qual é o resultado disso? Vai continuar assistindo? Podemos falar isso com as palavras feias também.
droga, porcaria, tarará, não sou obrigada e tudo mais. Ou você assiste tudo que você gosta e você cuida de não falar a palavra feia, pode trazer isso também para a Isabela de 5, tranquilamente, ou você continua falando palavra feia, ou você continua não mudando o YouTube Kids para o YouTube adulto, ou você continua não saindo da televisão, ou chorando para tudo, para sair, para ir fazer as coisas que precisa, e você está me mostrando que você não consegue ter a televisão. Então você vai ficar sem. O que você quer? Então, eu dei 3 opções do você, segunda opção, mas imagina, você sempre vai usar 2 opções. Ou você cuida das palavras que você fala e da tua postura e você continua vendo o YouTube, ou o Cartoon, ou você continua falando essas palavras aqui em casa e você está me mostrando que você não pode assistir. O que você vai querer fazer? Aí você trouxe para ele a resposta, entendeu, gente? Que aí é mais ou menos assim, falei a palavra. E aí não pode ficar na ameaça. A opção escolhida pela criança, seja porque ela parou para pensar, escolheu, seja porque ela se comportou ou de um jeito ou de outro, você aplique a consequência. Então, sinto muito, filhos todos ligando o Cartoon hoje. Hoje não tem mais Cartoon porque você acabou de sair, acabou de falar a palavra feia vendo Cartoon. Aí ele vai falar, porque você não me deixa, você é isso, você não manda em mim, você babá. Você vai falar, filho, a mamãe não tem nada a ver com isso. Você quer ver Cartoon? Então você amanhã vai ter outra chance de ver Cartoon. Mas para ficar vendo Cartoon, você precisa tratar todo mundo com respeito. Ou se você deu a opção, ou você vê o Cartoon, sabe usar o YouTube, mas você respeita que é esse o seu YouTube, e aí você vai continuar tendo, ou você muda do seu YouTube para o YouTube de adulto, e o que vai acontecer é que você vai ficar sem assistir, a mamãe vai desligar, porque você não está respeitando o nosso combinado nem a sua idade. E aí, vamos imaginar que ele muda, você vai lá e troca, ele vai falar, porque você é uma chata, porque você é... Você vai falar, filho, você não gostou? Não. Então, amanhã você vai ter outra chance de assistir o seu YouTube e respeitar essa regra para continuar vendo. Então, isso, gente, é muito mais eficiente do que a palmada ou o grito. Por quê? Porque na palmada ou no grito, o que acaba acontecendo é que ele toma o susto e obedece, mas ele só obedece porque há medo, porque há pressão. Mas no dia seguinte, você vai precisar dar outra palmada e outro grito. Ele obedece, mas ele não aprende. Ele não obedece, mas ele não entende que é ele fazendo escolha para gerar aquele resultado que ele está vivendo. E que se ele escolhe outra coisa, ele tem outro resultado, entende? Vamos imaginar que um dia ele entra lá no YouTube e ele respeita o YouTube. E ele assiste até o horário combinado. E aí você vai falar para ele, tá vendo, filhão, que legal? Hoje você respeitou os nossos combinados e hoje você assistiu todo o tempo do YouTube. Ou amanhã ainda tem YouTube para você, porque você respeitou o combinado. Então, essa é uma decisão que você tem para tomar. Respeite, você tem, não respeite, você não tem. O que você quer fazer? Crianças, gente, a partir de 2 anos e 7 meses já conseguem fazer escolhas assim, quando a gente coloca a coisa tão claro, entendeu? Então, na hora em que, por exemplo, ele soltou lá a hora de tomar banho, não vou, não pego o chinelo, não isso, não aquilo. O que está tirando ele desse processo? É a televisão? É uma brincadeira? Não vou jantar na hora que eu quiser, sei lá, qualquer coisa assim. De novo, ou você levanta para jantar e tarará, e depois você vai poder voltar para acabar de ver o seu cartoon, ou você não vem jantar agora, eu vou deixar teu prato aqui, eu estou indo desligar o cartoon e não tem mais cartoon hoje. O que você quer fazer? O espaço do que você quer fazer, gente, é muito diferente de dizer o que na maioria das vezes a gente faz. Se você não desligar essa televisão hoje, ou se você não vier jantar hoje, não tem mais televisão. Isso é uma ameaça, percebe? Agora, a hora que eu boto 2 opções e ele tem a atitude dele e o resultado dele, eu digo, que resultado você quer? Escolhe aí, porque é a sua atitude que faz essa escolha, entendeu? Aí eu trouxe ele para uma responsabilidade, para uma reflexão, e a hora que ele vier reclamar da consequência que ele vai viver para você, você devolve para ele dizendo, eu também achei ruim você ficar sem cartoon hoje, mas o ponto é você que se tirou o cartoon quando você não cumpriu um combinado que a gente fez. Faz sentido isso para você, Luana? Sim, fez sentido. Principalmente pela questão que você disse da ameaça, porque eu sempre fico nessa. Se você não vai assistir,
Se você fizer isso, você não vai assistir. E não cumpro. Sim. E aí é onde meu marido que fala isso pra mim, ele já aprendeu isso. Ele sabe Tipo, que ela você fala, mas não fala, acontece nada. é bem isso. Uhum, Então, mas é muito exatamente. importante, gente, entender que tem uma diferença muito grande entre ou você cumpre o combinado e tem o cartoon, ou você fala a palavra feia e você vai ficar sem cartoon. É muito diferente de dizer se você não se comportar, você fica sem cartoon, entende? Nessa opção do se você, é como se eu pulasse. Se você não fizer a coisa certa, você vai ficar sem. Só que isso, ele não abre reflexão, ele se sente ameaçado a fazer a coisa certa. O ou Tem que você jogar pra ele. faz ele pensar. Ou eu faço a coisa certa e eu continuo tendo, ou eu faço a coisa errada e eu não tenho. O que eu quero fazer? Eu quero ter. Então, para eu ter, eu preciso cuidar de fazer a coisa certa. Ele vai conseguir sempre? Não. Eu lembro a minha filha, a gente tinha 3 anos, a mais velha. E eu falei para ela um dia, né? Ou você vai tomar banho, depois a gente vai jantar e vai sobrar agora, e depois vai sobrar um tempo de você brincar, ou você continua enrolando. Eu vou vir aqui pegar você para tomar banho daqui 15 minutos. Mas aí é jantar e cama. Não tem brincadeira, não tem leitura, não tem nada, é cama. Porque o horário de dormir não muda. O que você vai querer fazer? Nesse dia ela olhou para mim e falou: eu quero enrolar mais 15 minutos. Dando, gente, são opções que, para mim, tanto faz o que você vai fazer. Mas são opções possíveis para o adulto, percebe? Aí ela falou: eu quero ficar enrolando. Tudo bem, ela quis experimentar isso, não tem problema. Daí eu virei para ela e falei: então tá bom. 15 minutos depois eu cheguei lá, falei: pronto, agora tomar banho. Depois ela jantou, daí eu falei: pronto, agora para a cama. Ela falou: não quero dormir agora. Falei: eu sinto muito, mas foi isso que você escolheu. Não, mas isso é muito ruim, chorava e não sei o que. Eu falei: eu também não acho bom, mas você escolheu. Então, assim, você não gostou? Ela não. Eu falei: então amanhã, você quer que eu te lembre que você não gostou? Quero. No dia seguinte, eu dei as opções. Eu falei: mas lembre de ontem, que você achou ruim esse negócio de dormir direto do jantar. Ela falou: achei mesmo. Eu falei: então hoje você vai fazer o quê? Tomar banho e depois sobrar tempo de brincar? Ou vai enrolar e depois vai dormir direto? O que você quer fazer hoje? Não, eu quero tomar banho e sobrar tempo de brincar. Tá bom. Tomou banho, tomou banho. Então, assim, nesse processo, às vezes até experimentando a consequência que a princípio parece ruim, eu aprendo que aquilo eu não quero. Então, às vezes vai fazer parte também do processo com as crianças, eu não estou dando duas opções e ela tem que escolher a que eu quero. Não, eu estou dando duas opções possíveis para ela escolher a qual ela vai experimentar. Tanto faz. E no caso, adulto, Daniela, entendeu? se nessas duas opções ele escolheu uma que depois ele viu que não foi a melhor, e se aí ele der um ataque, né, de birra, de começar a chorar ou gritar, que seja, o que eu faço? Eu deixo, finjo que eu não tô vendo, ou eu já mando ir pro quarto e pensar lá no que ele fez, na atitude? Não, nada disso, gente, não. Imagina que ele escolheu não respeitar o YouTube e perdeu o YouTube do dia de hoje e do dia seguinte, por exemplo, tá? Uhum. E aí, a hora que ele viu que ele perdeu, todos eles vão chorar. Todos eles. Gente, o dia que você fez uma escolha mais meia boca na sua vida, pensa hoje aí, fez uma escolha mais meia boca. Tem consequência ruim, você fica feliz, você fica triste? Você fica triste. Triste. Uhum. Com eles acontece a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Você vai virar para essa criança e vai falar: eu sinto muito. Ele tá lá aos berros: eu quero meu YouTube. Você vai falar: filho, eu sinto muito. Realmente é muito ruim. Assim, para você ter o seu YouTube, você precisa cuidar mesmo. Aí pode ser que ele fale para você: não, mas eu vou cuidar. E aí você pode até falar para ele: olha, hoje não tem mais mesmo. Mas assim, você quer uma oportunidade amanhã? A mamãe pode te dar a oportunidade amanhã de você cuidar disso de outra forma. Mas o ponto é: você quer mesmo? Quero. E aí você não vai nem mandar para o quarto, nem brigar que ele está chorando, mas você vai acolher que ele está chorando. Porque o choro, a tristeza que vem, a braveza que vem, é exatamente aquela sensação horrorosa de que droga, eu estou vivendo a consequência de uma atitude minha e eu não estou gostando de viver. E essa é a semente para depois você poder fazê-lo pensar. Lembra que você viveu isso e você não gostou? Então, hoje você está tendo a mesma escolha. O que você vai escolher?
Porque a hora que ele está chorando é a hora que ele está chateado de estar vivendo aquilo. Por isso que precisa aplicar a consequência, entendeu? E a hora que ele está chateado de viver isso, o que acontece é que você pode acolher toda a chateação, porque não é você que fez isso com ele que fez isso com ele, entende? Então, isso não é pessoal comigo. Ele está chorando, eu estou lá dizendo, eu sinto muito, eu também achei ruim, eu não queria que isso acontecesse, mas o que você quer fazer a respeito? Amanhã tem outra oportunidade, entendeu? Você pode acolher, mas esse choro, ele normalmente vem porque quando a criança entra em contato com o resultado do que ela plantou. Plantou abacaxi, vai colher abacaxi, entendeu? E ela se entristece de colher esse resultado. O que ela quer? O que nós queremos também. Você não adoraria trabalhar nada e ganhar um monte de dinheiro? Você não adoraria não comer tudo o que você quer e não engordar? Você não adoraria não fazer nenhum exercício e ser sarada? Adoraria. Demais! Não cuidar da casa e a casa tá limpa? Isso que eles querem. Eu quero Meu não fazer preferido. minha parte, não fazer minha parte e ter tudo o que eu quero ter. Mas a vida não roda desse jeito, entendeu? A consequência, se você come tudo que você quer e tudo que vem pela frente, você vai engordar, você vai perder saúde, você vai ter diabetes, você vai ter colesterol alto, sua saúde corre risco. Se você não limpa a casa, uma hora vai ter barata, vai ter rato, vai ter bicho, vai ter sujeira, vai estar insalubre. Então, assim, a consequência de todas as coisas existem. Mas eu cuidando, tem saúde, eu cuidando, tem saúde física, eu cuidando, tem equilíbrio. Então, é isso que a gente está ensinando para eles nessas experiências, entendeu? Mas não pense que ele ia querer, eu quero desligar o YouTube para ir dormir. Não, não, não. Eu não vou fazer isso achando joia, achando muito legal. Não. Eu vou fazer isso quando eu tenho que desligar o YouTube para ir dormir. Isso é muito desconfortável, mas é assim que eu tenho a minha tela ou o meu filminho amanhã. Porque para eu ter, eu preciso cuidar de como ter. Para eu ter, eu preciso ter saúde para ter, entendeu? E o nosso papel é exatamente ajustando sempre a medida, entendeu? Entendi. Entendido. Faz sentido, gente? Faz sentido, Rosana? Faz. Para mim, fez sentido. Faz sentido, Rosana? Faz. Eu só queria perguntar uma coisa. No caso ali, ele não obedeceu o tempo. Muitas vezes eu ia lá, o meu marido ia na frente dele, simplesmente desligava o computador. Daí a gente fica se questionando se isso é muito invasivo para a criança, de ir lá e tirar meio que a força, desligar e tirar da cadeira ali. Daí eu vejo assim, como ele já está grandinho, ele não esperneia e chora igual a pequena. E você tem que fazer esse acolhimento e acolhendo daquele choro e acalmando a criança. Ele sai bravo, ou você tem que se arrastar que ele se joga pelo chão, ou ele sai bravo, chutando e fecha os punhos e olha para você com um ódio, que se ele tivesse alguma coisa perto, ele jogava em você. A maioria das vezes a reação é de ódio, eu vejo ódio no olhar dele, sabe? Do ato da gente tirar ele, ou proibir ele, ou ter que arrastar, às vezes, ele para fazer alguma coisa. Hora de dormir também é outra coisa, assim, que virou, parece que baixou um espírito delicado. Eu brinco com meu marido, baixou, começo a falar assim é uma encrenca, porque tem que pedir para escovar os dentes, pedir para vestir pijama, aquela coisa, eu falo, Francisco, você já tem 8 anos, você já podia saber essa sequência, e dando exemplo para tua, mas não, é ele que se joga na cama, deixa ele no colo, ele vai lá no banheiro quase que escovar os dentes dele, daí estou muito cansado, e se joga, faz um drama, que eu olho e falo, meu Deus do céu, que teatro, e eu perco a paciência muito rápido, eu já pego ele pela orelha, às vezes arrasto ele, dou um puxão de cabelo nele para ele dar uma acordada, daí ele vai, faz as coisas, mas ainda mesmo assim, ele fica se enrolando, e se enrola, então, olha e a gente já está cansado, não está mais com aquela paciência, porque daí isso já é umas 11 e pouco da noite, que você não está mais com aquela paciência, sabe? Então, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, muta aí o seu microfone, Rô, que está dando eco. É assim, a maior armadilha que a gente tem como mães é o eu faço, você fazer. Entende? O eu faço, você fazer é você só escova o dente porque eu faço você escovar. Você só desliga o computador ou sai do videogame porque eu faço você sair. Isso é muito difícil no sentido de que você precisa de cada vez mais força para fazer a mesma coisa,
que é o que está acontecendo aí, que você está descrevendo, e o dia que você não faz, ele não faz, entende? O dia que você não usa dessa mesma força para ele escovar o dente, ele não escova o dente. Porque quem está cuidando dele escovar o dente é você. Quem está cuidando dele sair do computador é você. Ele não está aprendendo a se gerenciar em tudo isso, porque ele não está sendo convidado a isso, entendeu? Então, imagina o seguinte, eu vou te dar um exemplo de como é que isso a gente trabalha muito no curso online, gente. Se vocês pudessem vir, seria fantástico. Porque assim, a gente se encontra em muitas pessoas. Aqui um dia serão muitas pessoas também, se Deus quiser, mas a gente se encontra 3 vezes por semana. Imagina mais o conteúdo gravado, o curso dura 1 ano e tudo mais. Mas a ideia é de fazer uma transformação nessas posturas que vocês estão trazendo com sustentação, entendeu? Então imagina o seguinte, eu vou pedir para vocês duas escolherem o último filme incrível que vocês assistiram, tá? Escolhe um aí, lembra de um aí. Aquela série que você estava assistindo, que você estava muda assistindo aquela série, tá? Tanto faz. Filme foi o Milagre da Cela 7. Também fiquei assim, no Milagre da Cela 7. Tá ótimo. Aí imagina que o horário de você assistir o Milagre da Cela 7, de ter televisão na sua vida, era 11 horas. E aí deu 11h03, entra o seu marido e literalmente dá um desliga a televisão, que nem desliga assim mais, né? Agora eu nem lembro, são botões atrás, aquele negócio todo. Mas ok, chega lá aquele marido e ele cumpre o horário e você acaba no Milagre da Cela 7. Se Rosana não viu, vou dar um spoilerzinho, bem naquela hora que você não sabe se ele vai morrer ou não vai morrer. Tá bom? Aí eu que morro na sala, de raiva. Eu levantaria, mas assim, pode chamar de espírito, do que você quiser, mas eu levantaria em fúria, porque eu me sentiria muito desrespeitada nesse processo. Então, assim... Bem, isso mesmo, desrespeitado. E é isso que eles sentem? É isso que eles sentem. Então, assim, primeiro, eu só posso acolher o outro quando eu percebo que sentimento é esse, e eu percebo que eu também sinto hoje, não é quando eu tinha 5 anos, 8 anos, não. Eu sinto hoje isso. Isso quer dizer que então ele pode ficar na TV a hora que ele quiser? Não. Mas imagina que o seu marido fosse chegar para você e falasse: ô, Luana, Rosana, ó, o horário combinado da TV já acabou. Como é que tá aí? E aí você falaria para mim assim: faltam mais 10 minutos de filme. Eu vou dizer para você, então beleza, termina, mas assim, a hora que acabar o filme, você levanta para escovar o dente. A vontade de colaboração da criança, quando ela está considerada, é muito maior do que quando a TV é desligada, ou o computador é arrancado, ou ela é arrastada. Agora, imagina o seguinte, você chegou lá, Milagre da Cela 7, são 11 horas, é o horário de desligar tudo, tô chutando, porque para as crianças é antes, mas tá bom, é o horário de desligar tudo, e aí você recebe a pergunta: ô Luana, Rosana, quanto tempo falta para acabar o filme? E o filme começou há 15 minutos, tá bom? Faltam 1h50 para acabar o filme. E aí você vai acolher e dizer: amor, eu sinto muito, mas assim, você não podia ter começado esse filme agora, porque não dá tempo de você assistir hoje. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos desligar a TV, e aí amanhã, na hora que chegar a hora da sua tela, eu vou deixar, assim, organizadinho de você continuar exatamente de onde você parou. Aí essa criança vai dizer, ou como a gente vai dizer: não, mas é que eu quero tanto assistir, meu marido faz isso com série comigo, eu falo só mais um, ele fala: amor, já é meia-noite, não dá, entende? Ai, mas eu quero tanto assistir, ele fala: amor, faz o seguinte, amanhã a gente vai assistir junto, ele me acalma, porque eu quero comer o negócio, entendeu? Então, nessa hora, você vai convidar ele, por exemplo, para perceber onde é que ele enfiou o pé na jaca dele, que é: numa próxima, amor, vê que horas são, olha o aprendizado aí, vê que horas são, vê quanto tempo é o programa, para ver se realmente dá tempo de você começar ou não. Porque ou você começa um negócio sabendo que dá tempo de terminar, e aí você sabe que você vai poder ver, ou você começa uma ou coisa... você de novo.
De novo, ou você começa uma coisa, não tem problema, mas você já sabe que é amanhã que você vai terminar, porque o horário de dormir não muda. Então, eu sinto muito por hoje, vai estar. Mas eu queria muito ver o fim do milagre da cela. Eu sinto muito, mas realmente não dá para a gente esticar o horário de dormir, porque tem consequências amanhã. Você não acorda, sarará, darará, darará. Mas amanhã eu vou cuidar junto de você da hora que você vai continuar assistindo. Então, assim, as coisas não vão andar ideal, gente. Ninguém tem vida perfeita, ninguém é perfeito. Mas como a gente lida com o erro do outro, é muito importante a gente cuidar desse lugar de respeito e de convite à autonomia e responsabilidade, senão a gente cai nessa armadilha de eu faço você sair da TV, eu faço você escovar seu dente. Só que o ponto é, você aguenta fazer todo dia? Porque todo dia ele vai precisar que você faça, porque ele não aprende a fazer, entendeu? E essa é a exaustão que ela é importante a gente sentir para a gente começar a criar outras estratégias. Agora, você quer fazer tudo isso e a criança não chorar e a criança aceitar super bem? Eu vou dizer para vocês, não existe isso. Por que não? Porque ele está aprendendo a lidar com isso. Então, não faça um movimento desse já esperando que ele tem que falar, lógico, mamãe, amanhã vamos assistir. Não. Ele vai dizer, não, mas eu quero. Isso é a gente lidando com o nosso desejo, a gente lidando com o nosso querer, que a gente quer para agora tudo do meu jeito, sem pensar no amanhã. É assim que a gente funciona. E as crianças também, entendeu? Então, esse é o caminho que a gente pode ir trilhando. E aí você vai dizer para mim, quando? Eu vou dizer para você, todo dia. Um dia de cada vez. Não vai estar pronto nunca. Todo dia eu cuido. Mas eu cuido do que eu faço e convido o outro a cuidar do que ele faz. Seja ele outro, criança ou adulto, entendeu? Entendi. Fez sentido? Fez sentido. Curtiram? Curti demais. Lindas! Ó, então é o seguinte, na terceira semana do mês, a gente vai ter mais uma aqui, sempre. Eu vou fazer essa live para quem é membro. E se vocês quiserem mais frequência e mais profundidade nisso, e mais gente vivendo a mesma coisa e se dando colo, o curso online é um lugar muito especial e vocês estão super convidadas para transformar essa postura e, de repente, começar a ter respostas mais legais das crianças. Tá bom? Tá bom. O link tá na bio do Instagram? Tá na bio do Instagram. E até amanhã, a gente está numa promoção lá do Dia dos Namorados, que foi um presente que a gente organizou. Tá com 15% de desconto, até por conta da quarentena e tudo mais. Se vocês forem no meu Stories no Instagram, tem um arrasta para cima que vai direto para o curso. E aí, se você usar o cupom AMOR15, você tem esse desconto. Pode dividir no ano inteiro, pode pagar em 12 vezes, porque eu sei que de uma vez é mais puxado. Mas é um suporte terapêutico, não é psicoterapia individual, como aqui também não, mas é um suporte terapêutico para essa caminhada de transformação. O endereço do site é educaçãoinfantilonline.com. Então, ou ir lá, aqui no YouTube também tem, em qualquer vídeo você vai olhar a descrição do vídeo, tem o link para inscrição. Tá bom? Ok, tá bom. Agradeço muito a presença de vocês. Rosana, um beijo, obrigada. E se vocês quiserem continuar pelo caminho pelo membro, a gente tem esse encontro uma vez por mês. Ok. Tá bom? Tá bom. Fiquem com Deus, muito obrigada. coragem. Vamos em frente. Com Deus, muito obrigada. Coragem. Sabedoria, né? E paciência. Sabedoria, né? E paciência. Paciência, vamos um dia de cada vez. Muito obrigada, Daniela. Beijo, muito obrigada, Daniela. Obrigada, beijo, tchau.